Boa noite. Eu quero falar hoje de um assunto que é muito pertinente para os nossos dias. A gente precisa ficar muito esperto. Então eu quero abrir a Bíblia com você. Mateus capítulo 25. Nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Ok? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fecharam-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Deixa eu orar. Pai, fala conosco. Derrame graça em nossas vidas, que sejamos alcançados pela Tua misericórdia e guardados pela Tua mão, em nome de Jesus. Amém. Eu sou Jadir Davi, sou pastor da Igreja de Nova Vida de Porto Seguro, na Bahia. Bem-vindo aqui ao canal, ministrando a palavra. Outra coisa que eu quero pedir aqui para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? E deixe o seu joinha, tá? Para dar relevância ao vídeo, para que o YouTube possa enviar esse vídeo para outras pessoas, para muitas pessoas. Outra coisa, acione o sino na posição todas, aquele sino pretinho, para que você possa receber os próximos vídeos, tá bom? Faça aí um comentário daquilo que Deus tem falado ao seu coração e compartilhe com seus amigos. Vá lá, né, na sua lista de amigos e envia para eles também. Eles precisam ouvir a palavra, assim como nós precisamos, tá bom? Então vamos para o texto. Isso aqui é interessante, porque na nossa cultura nós não entendemos bem o que significa isso aqui, né, esse texto. Na nossa cultura as coisas acontecem de forma diferente. Mas aqui está falando de um casamento oriental. Na cultura oriental, o que acontecia diferente dos nossos dias? Acontecia que o noivo se dirigia à casa da noiva para recebê-la das mãos de seus pais. E aí, o que acontecia? Ao receber a noiva, o noivo levava a noiva para a casa dele ou para a casa de seus pais, onde ia acontecer a festa, o banquete nupcial. E aí, o que acontecia? Da casa da noiva até a casa do noivo, eles eram também seguidos por virgens. E essas virgens, ou donzelas, né, e mais convidados, seguiam o noivo até o local
onde seria o banquete nupcial. Então, o que aconteceu aqui nesse texto? Aconteceu nesse texto que essas noivas, essas virgens, né, que o tema fala na parábola das 10 virgens, né? Essas virgens estavam aguardando a chegada do noivo. Por quê? O noivo ia chegar para receber a noiva das mãos dos pais dela, e depois eles iriam para o lugar onde aconteceria o banquete nupcial. Então essas virgens estavam aguardando a chegada do noivo. Mas o texto diz que o noivo se atrasou. Na nossa cultura, quem se atrasa é a noiva, né? Sempre atrasa, né? Mas aqui atrasou o noivo. E isso aqui talvez tenha sido uma permissão de Deus, né? Então aqui, vamos ver aqui que interessante, veja aí. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Olha que coisa interessante. Esse texto aponta para o dia de Cristo. Esse texto aponta para a igreja e o noivo que é Cristo. Esse texto aponta para nós, para mim, para você. Esse texto é interessante, porque esse texto fala conosco. Então, o que o texto começa dizendo para nós é que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E nós vimos aqui no texto que essas 10 aqui foram divididas em 2 grupos. Um grupo de prudentes e um grupo de nécias. O grupo de prudentes, o que aconteceu? Aconteceu que estavam ali esperando, o noivo se atrasou, o sono bateu e todas dormiram, todas adormeceram. Mas o grupo de prudente podia dormir. Vale a pena ser prudente, tá vendo? O grupo de prudente podia dormir. Por quê? Não tinha preocupação com nada. As lâmpadas delas estavam prontas, aptas para acender na chegada do noivo. Então elas estavam tranquilas. E quando o sono bateu, elas adormeceram. As nécias também adormeceram. Mas elas não podiam adormecer, porque elas não estavam vigiando. Elas foram imprudentes. E o texto é muito claro, o texto diz que à meia-noite o noivo chegou e houve-se um grito. Chegou o noivo. E nesse grito, o que acontece? As 10 virgens acordam, elas despertaram, acordaram, né, e foram cuidar. E agora, peraí, vamos nos encontrar com o noivo. Então, quem vai, né? Só as prudentes. As nécias não puderam se encontrar com o noivo. Por quê? Porque elas foram imprudentes. Elas não colocaram azeite, porque o que acontecia ali? Era o azeite de oliva que era o combustível para acender as lâmpadas. E elas estavam com as lâmpadas vazias. O óleo de oliva aponta para o Espírito Santo. As lâmpadas apontam para o interior, para o coração. Então as prudentes estavam como? Cheias do Espírito. E as nécias? Vazias do Espírito.
Esse texto é muito legal porque ele vai falar do reino e ele vai falar de uma vida de intimidade com Deus. De intimidade ou sem intimidade. As prudentes, lâmpada cheia de azeite. Isso fala de quê? De intimidade com Deus. As nécias estavam vazias. Vai uma pergunta. Como está seu coração hoje? Como você está diante de Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Seu coração está cheio do Espírito Santo ou você está vazio? Saiba que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala isso lá em Coríntios, né? Acaso não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Mas vamos voltar para essas 10 virgens. Veja só que interessante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí a seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Interessante, né? Relacionamento com Deus não tem como transferir. Uma vida cheia de Deus não tem como transferir. Não tem como você emprestar um coração cheio de azeite. Relacionamento é algo pessoal. E só os prudentes têm bom relacionamento com Deus. Quem é imprudente não está nem aí. Foi assim que aconteceu com essas nécias. Elas eram imprudentes. Elas levaram as lâmpadas delas. Certamente tinha um pouco de azeite. Mas elas precisavam da lâmpada para a noite toda, porque a festa ia raiar o dia. E aí? Você tem falado com Deus? Você tem conversado com o Senhor? Você tem orado? Onde está a sua Bíblia? Conta-se uma história de uma pessoa que estava lendo a Bíblia e tirou óculos, né, e quando ela terminou de ler, ela pegou o óculos e colocou dentro da Bíblia. E aí, o que aconteceu? Saiu da igreja, foi para casa, passou a semana toda e quando chegou no domingo ela foi procurar o óculos. Ela não achava o óculos de jeito nenhum. Por quê? O óculos estava dentro da Bíblia. Estranho, né? E agora? Qual era a questão aqui nesse caso? A questão aqui é que se ela não achava o óculos, é porque ela não pegou na Bíblia nenhum dia. Veja no verso 3 que as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas,
não levaram azeite consigo. Como eu disse, o azeite é o tipo do Espírito Santo. Então as nécias estavam vazias do Espírito Santo. Elas não estavam levando o Espírito Santo para as bodas, para o banquete nupcial. É uma pergunta. Você tem carregado o Espírito Santo no seu coração? Então é para a gente pensar. Esse texto faz a gente pensar de algumas formas. Primeiro, é que ele é comparado com o reino dos céus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. O reino dos céus é justamente desse jeito. Quando o noivo chegou, elas estavam dormindo. Por quê? Porque o cansaço veio. Só que tinha uma diferença entre as nécias e as prudentes, né? Por quê? As prudentes estavam preparadas. Elas dormiram? Sim. Mas quando o noivo chegou, elas estavam prontas. As nécias ainda estavam procurando, querendo que elas emprestassem azeite para elas. Mas elas disseram, não podemos emprestar. Se nós emprestarmos nosso azeite, ficaremos sem. Então é para a gente meditar. A gente precisa meditar. Precisa usar a nossa mente. Então eu quero descer aqui para o versículo 4, diz assim: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. A lâmpada estava cheia, a vasilha estava cheia do azeite, que é o tipo do Espírito Santo. Verso 5 diz: tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Geralmente o noivo não atrasa. Quem atrasa, né, na nossa cultura, quem atrasa é a noiva. Mas aqui, essa parábola é interessante porque há uma permissão, né? Esse noivo atrasa, Deus mostrando para nós que nós precisamos ficar atentos o tempo todo. Se o noivo atrasar, aguarde, persevere. Não é assim que Jesus disse em Mateus 24, 13? Deixa eu ver aqui, está aqui pertinho, né? Mateus 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança precisa estar nas nossas vidas. Então essas nécias foram imprudentes, não foram perseverantes, e elas passaram apertado. E elas foram ao que vende. Quando elas voltaram, o portão já havia fechado. E elas ficaram para fora do banquete. Perderam a bênção. E aí? Como é que está você hoje? O seu relacionamento com Deus? O seu coração está cheio do Espírito Santo? Como é que você está? Pensa aí. É para a gente pensar, a gente precisa pensar. Estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando. Mas quando ele voltar, estaremos apercebidos? Ou estaremos dormindo? Observe que esse sono não é um sono para descanso. É um sono de cansaço. É um sono de fadiga. Observe que esse sono também não fala de um sono simplesmente dito. Fala de uma vida fora de Deus. Então essas nécias estavam fora de Deus. Agora é interessante que esse grupo aqui de 10 virgens era um grupo que podemos dizer assim, era a igreja. Era povo de Deus. A mensagem da palavra do Senhor é para
a igreja. Não é para o povo de fora, é para o povo de dentro. Então nós precisamos ficar apercebidos. Mas eu quero descer com você versículo 10. Versículo 10 diz assim: E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Apocalipse 19, versículo 9. Apocalipse 19, 9. Vamos usar aqui esse texto paralelo. Ok? Apocalipse 19, verso 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Esse chamado, essa ceia das bodas do Cordeiro será no dia que o Senhor arrebatar a sua igreja, e haverá uma festa no céu. E esse texto, ele retrata justamente isso. As 5 prudentes entraram para as bodas, se alegraram com o noivo. Mas as 5 nécias não conseguiram entrar. Ficaram do lado de fora, bateram no portão: abre para nós. Mas a palavra do noivo para elas foi: apartai-vos, não vos conheço. Ninguém quer ouvir isso. Mas para não ouvir isso, precisa ser prudente. Para não ouvir isso, precisa fazer o quê? Precisa estar firme aos pés do Senhor. Perseverante. Com uma fé firme. Então, há uma diferença entre nécias e prudentes. E essa diferença é fechada de uma forma maravilhosa para umas e triste para outras. As prudentes entraram para a festa, para o banquete das bodas com o noivo, e as nécias ficaram do lado de fora. Então é para a gente meditar. Estamos vivendo aqui os últimos dias, o Senhor está voltando, e quando Ele voltar, Ele quer nos encontrar prudentes. E quem for nécia ou nécio, né, ficará do lado de fora. Agora, o interessante é que a festa que o Senhor tem para nós é eterna. E quem ficar do lado de fora, ficará do lado de fora para a eternidade. Então, preparar quando? Se preparar agora. As prudentes chegaram lá no local do encontro com o noivo, prontas, preparadas. O noivo podia chegar a qualquer momento. Jesus está voltando, Ele pode voltar a qualquer momento. Tem um monte de gente fazendo contas, né? Já fizeram contas antes, não deu certo, não aconteceu, né? E já tem gente fazendo contas, já tem contas para abril, dia 16 de abril agora de 2022. Tem contas para outros dias, mas só o Pai sabe qual o dia que o Filho vem. Então, o que o Pai está dizendo para nós é: se prepare, seja prudente. E que essa graça do Senhor esteja na minha vida e na sua. Que Ele derrame sobre nós o seu Espírito e que sejamos prudentes. E que possamos estar
na festa das bodas do Cordeiro. Ok? Um abração aí, Deus abençoe sua vida, Deus derrame graça no seu coração. Eu quero fazer uma oração. Senhor, queremos louvar o teu nome, agradecemos a ti por tua palavra, pedimos a tua bênção, a tua graça, seus cuidados, que o Senhor venha agir poderosamente em nós, Senhor. Que os nossos corações possam glorificar e exaltar o teu nome. E que sejamos, Senhor, prudentes, aguardando a vinda do noivo, em nome de Jesus. Amém? Um abração, Deus abençoe. Fique com Deus.